Graça e paz de missionários. No vídeo de hoje eu venho falar para você quem é o Jesus que os missionários pregam. Você sabe? Amados, eu começo o vídeo de hoje com essa palavra que vai ser base sobre aquilo que eu vou estar falando hoje para vocês, que é no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus. Só que Jesus, como Deus, muitas pessoas têm visões e acreditam que ele seja de maneiras que elas mesmas criam. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde cada um tem um Deus. Todo mundo acredita em Deus, mas cada um tem um Deus. Cada um serve o Deus com as suas qualidades, as coisas que acha que Deus deve ter. Mas as pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus são aquelas que buscam conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada, através de oração e jejum e andando numa vida com Jesus. Qual é o Jesus que os missionários pregam? Isso é muito importante porque você que vai ser missionário, ou de repente você que não é, mas não conhece Jesus, através desse vídeo você vai conhecer qual é o verdadeiro Jesus. Lógico que eu não vou conseguir traçar todas as características de Jesus, porque isso vai demandar todo um estudo na Bíblia, e assim, não é uma coisa que se resolve num vídeo, né? É uma coisa que se resolve com uma vida com Deus. Mas aqui você vai ter uma ideia básica daquilo que você tem que pregar para as pessoas como missionário, ou se você, como eu já disse, não é missionário, daquilo que você tem que saber verdadeiramente de quem é Jesus, para que você não esteja seguindo o Jesus errado. Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Vamos começar na base, porque Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, logo ele é Deus. Então, Jesus, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, formam a Trindade, ou seja, um único Deus dividido em três pessoas. Então, eles são um único Deus, mas dividido em três pessoas. Isso tem que estar bem claro. Jesus foi aquele que tomou parte do plano de vir à Terra, para nos ensinar o caminho para chegar até Deus Pai, que obviamente se você chegar até Deus Pai, você chega até o Deus Espírito Santo e Deus que é Jesus. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho porque não há outro caminho se o homem quer a salvação. O homem pode seguir várias religiões, acreditar em várias filosofias, ou não acreditar em religião nenhuma, ou não acreditar em filosofia nenhuma, mas o fato é, como Deus criou tudo, independente se o homem crê ou não, ele é uma criação de Deus. Ou seja, ele vai, obrigatoriamente, se ele quiser chegar a Deus, voltar a Deus, né? Porque Deus, antes mesmo de nós nascermos, Deus nos criou, nos implantou no útero da nossa mãe, assim diz a palavra de Deus. Se o homem quiser voltar a Deus, ele vai ter que ir pelo caminho Jesus. E qual é o caminho Jesus? O caminho Jesus, ele é o Salvador. Para a pessoa chegar até a Deus só existe esse caminho. Como eu sigo o caminho de Jesus? Primeiro, eu tenho que ter um relacionamento com Jesus. Eu expliquei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês quem é Jesus e qual é o seu plano de salvação. Se você não aceitar Jesus como seu único salvador, ou seja, como a única pessoa ou Deus que pode te levar à salvação, não tem outro caminho. Você pode seguir outros deuses, você pode seguir outras religiões, mas no final dessa vida você não alcança a salvação. O que é não alcançar a salvação? A Bíblia fala que ao homem está fadado uma só morte e depois dela o juízo. Se o homem morre sem Jesus, ele pode ter uma vida de paz, uma vida de excelência nessa terra. Mas se ele morrer sem Jesus, ele está fadado a passar toda a eternidade dele sofrendo no inferno. Lembrando que na Bíblia, Jesus, quando estava em terra, pregou muito mais sobre o inferno do que o céu. Ou seja, ele dava o alerta que era muito importante, que nós devíamos prestar atenção para não terminarmos caindo no inferno. Ou seja, mas como eu caio no inferno e como eu vou para o céu? Eu vou para o céu seguindo o caminho que é Jesus. Eu vou para o inferno seguindo qualquer outro caminho que não seja Jesus. Jesus é
a verdade. A verdade sobre todas as coisas. Como eu estava falando, existem várias religiões, várias filosofias que pregam as suas verdades. Mas a verdade da vida humana, do ser humano, vem da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. Se uma pessoa não crê na Bíblia, na palavra de Deus, para ela, aquilo não é verdade. Mas Jesus, Deus, estabeleceu aquilo que é a verdade. Ou seja, as outras coisas são mentiras, são enganosas. Coisas referentes à vida e salvação. Ou seja, Deus não obriga o homem a seguir a verdade que está na palavra de Deus, e a palavra é Jesus Cristo. Contudo, a pessoa seguindo ou não, ela será julgada por aquela verdade. Então, ao pregar um Jesus Cristo, nós temos que pregar um Jesus Cristo e Deus, que é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que veio para salvar a humanidade, mas que é um Deus que um dia ele vai julgar aqueles que não se arrependeram. E o que é se arrepender? Se arrepender não é receber a palavra, chorar e continuar vivendo da mesma maneira. Se arrepender é receber a palavra, entender e mudar de vida, porque você, eu, temos a noção, temos entendimento de que nós somos pecadores e que todo momento nós quebramos a lei de Deus, que está na palavra de Deus. E se eu quebro a lei de Deus, eu sou pecadora. Logo, eu não estou na verdade. E logo, se eu sou pecadora e não me arrependo, no dia do juízo final eu serei julgada por Deus e o meu destino será o castigo eterno, que é o inferno, que foi feito para o demônio, para Satanás e seus demônios. Jesus é a vida. Por que Jesus é a vida? A partir do momento que nós nascemos, saindo do útero da nossa mãe e entramos nessa terra, nós nascemos mortos. Como assim? Se eu acabei de nascer, como eu sou morto? Nós nascemos mortos espirituais. Ou seja, a partir do momento que eu tenho contato com essa terra, por conta do pecado inicial, que foi o pecado de Adão e Eva, que desrespeitaram a lei de Deus, pecaram e introduziram a morte na terra, todo ser humano é pecador nato. Uma criança ainda não cometeu pecado, mas a partir do momento que ela crescer e tiver entendimento, ela naturalmente vai cometer pecado, porque isso é natural do homem, errar e pecar contra Deus. Só que Deus tem Jesus, que é o nosso advogado, que todas as vezes que nós pecamos e nos arrependemos e nós estamos andando com Jesus, reconhecendo Ele como Salvador, obviamente o Senhor já nos perdoa, porque nós somos arrependidos. É claro que é aquele negócio, eu não posso pecar sempre numa mesma coisa e voltar para Deus e falar: Deus, me arrependi. Matei um hoje, Jesus, volto lá, me arrependo. Jesus, matei um outro, vou lá, me arrependo. Não é assim que funciona. Nós somos pecadores, mas assim, tudo há um limite. Deus sabe, conhece o nosso coração, conhece o nosso arrependimento. Se nós verdadeiramente nos arrependemos, nós não voltamos a cometer o mesmo pecado. Jesus é a vida, porque se nós somos mortos, todos nós somos mortos espirituais até que nós aceitamos Jesus. Tudo vem pela simbologia da morte e vida dele. Quando Jesus morre, ele está nos representando, ou seja, ele morre como nós somos mortos, sem ele, e quando ele ressuscita, ele nos dá o direito de ressuscitar. Então, por isso que quando Jesus conversa com Nicodemos e fala para ele que se ele quisesse conhecer e entrar no reino de Deus, ele teria que renascer, e Nicodemos fica pensando: nossa, mas como que eu vou entrar depois de grande no útero da minha mãe? O renascimento que Jesus falava é espiritual, ou seja, quando eu aceito Jesus, aceito andar com Deus, obedecer, me arrependo dos meus pecados, logo eu nasço para a vida. Então somente as pessoas que seguem a Jesus Cristo são vivas, as demais pessoas vivem mortas, espiritualmente falando, não materialmente. O que significa ser morto? Quando essa pessoa que é morta morre no material, como ela é morta, ela não tem vida, ela automaticamente é condenada. Uma pessoa que morre no aspecto físico, material, mas anda com Jesus, automaticamente ela ganha a vida eterna. Ou seja, ela vai morar no céu com Deus, Jesus com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as demais pessoas que alcançaram a graça de serem salvos.
As pessoas geralmente acreditam no Jesus que é só amor, que é um Jesus que sempre perdoa e que por mais que elas errem e pequem o tempo todo, no dia que elas morrerem e elas vierem diante de Deus, elas vão conversar com Deus e falar: ai Deus, mas desculpa, eu fiz isso, mas naquele dia eu não estava bem e era assim mesmo e tal. Elas acham que elas vão chegar diante de Deus e se justificarem, e Deus, como Deus é amor, Deus vai perdoar e no final vai ficar tudo por isso mesmo. Mas o grande problema disso é que Deus, ele não tem palavra dúbia, ou seja, ele não fala uma coisa e volta atrás naquilo que ele falou. Então, a partir do momento que Deus falou você será salvo se você obedecer. Então, você será salvo se obedecer. Se você desobedecer, você não é salvo. Ainda que Deus te ame mais do que tudo, porque Deus é amor, ele não vai quebrar a palavra dele. O homem sim quebra a palavra, mas Deus não quebra. Então, aquilo que Deus fala jamais é quebrado. Aquilo que o homem fala pode ser quebrado quantas vezes necessário for. Mas o que Deus falou, ele não volta atrás. Então, não existe jeitinho brasileiro para Deus e nem jeitinho de qualquer outra nação, qualquer outro tipo de pessoa. É agora o momento que nós devemos obedecer e fazer a vontade de Deus se nós quisermos alcançar a vida eterna e não passar o resto da nossa eternidade sofrendo e pagando pelas todas as atitudes e todos os pecados, ou seja, quebras da lei de Deus que nós cometemos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ele é o caminho para nos libertar dessa condenação. E ele está aberto, ele está aí para qualquer pessoa. Você não precisa pagar pela salvação, a salvação é de graça. Não há dinheiro do mundo que pague uma salvação. E Jesus oferece a todos os habitantes e moradores da terra. O que é importante é que esse é o Jesus que nós devemos pregar. Fora disso, se eu prego um Jesus que passa a mão na cabeça do pecador, de mim, passa a mão na minha cabeça, na sua cabeça, sendo pecadores nós somos, mas estando em pecado, isso é uma mentira. Porque há tanta barreira da palavra de Deus ser pregada e estabelecida nos corações, porque ela entra em conflito com aquilo que o homem acredita que ele é. O homem não acredita que ele é mau por natureza, o homem acredita que ele é bom. Então, quando você entra em conflito, você aponta o erro do ser humano, alguém aponta o meu erro ou eu aponto o seu erro, automaticamente a gente se revolta contra a pessoa. Então, quando você começa a ler a lei de Deus, entender qual é a lei de Deus e começar a vir à luz todos os pecados que você comete, a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem é querer negar a Deus, porque elas acreditam que elas não são aquilo que a Bíblia está mostrando que elas são, e elas não fazem aquilo que a Bíblia está falando que elas fazem. E ainda que fazem, elas acreditam que elas fazem não é errado fazer, mesmo estando escrito na Bíblia, porque ela fala que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Contudo, as pessoas seguem ensinos e filosofias de qualquer outro livro, mas quando você oferece para elas seguirem os ensinos e as filosofias da Bíblia, as pessoas se negam. É mais fácil ela seguir os estilos e filosofia do seu escritor preferido do que seguir o que está escrito na Bíblia. É bem simples assim, a verdade tem que ser dita. Não podemos deixar de dizer a verdade para as pessoas, porque disso depende delas irem para o céu ou para o inferno. Parece besteira, ninguém pensa nisso, mas a gente pode morrer hoje, a gente pode dormir e não acordar, e Jesus pode voltar. E se isso acontecer, tudo que foi vivido nessa terra, se nós não vivemos em obediência, se nós não aceitamos Jesus, não andamos com Deus, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós morreremos em nossos pecados e nós pagaremos pela eternidade. E um grande mito que as pessoas têm é que o inferno vai ser uma festa. As pessoas que gostam de beber, de bagunça, falam, eu vou para o inferno porque ali mesmo vai ser uma festa. Só que se engana, porque Satanás, ele mesmo está desesperado, porque as profecias da Bíblia têm se cumprido, Jesus está voltando e tudo isso que está acontecendo, esse desespero, as pessoas, essa angústia terrível na face da terra, as pessoas se combatendo, as mortes, esse exagero que está acontecendo na face da terra, é o desespero do diabo em tragar almas, porque ele sabe que ele vai ser jogado lá. Ele tem um desespero que ele vai ser jogado lá junto com as pessoas que não creram em Jesus, e ali vai ser terrível. Se você acha que aqui está ruim,
Não dá para imaginar o que vai ser o inferno. Agora eu tenho uma boa notícia. Se você acha que aqui tá ruim, você nem imagina o que Deus tem preparado para você no céu. É coisa inacreditável. Por isso, não feche seu coração. Ouça essa palavra. E você, missionário, também não feche seu coração. Entregue essa palavra. Porque não podemos deixar de entregar para as pessoas que somente Jesus, não há nenhuma religião, nenhum criador de religião, nenhum santo, não há nenhum Deus na terra que prega que Ele é o Salvador. Somente Jesus, você pode ler, buscar entendimento de todas as religiões, mas somente Jesus veio à terra e somente Ele disse que Ele era o Salvador. Nenhuma religião, nenhum ensinamento a uma pessoa que morreu e ressuscitou e se prega como Salvador. Amém? Então é essa palavra que eu trago para você hoje, nessa semana. Para você que vai pregar, pregue o Jesus dos missionários. Você vai ser rejeitado por pregar o Jesus dos missionários cristãos, mas nós temos que fazer a nossa parte e nós temos que entregar a palavra de Deus, a pessoa querendo aceitar ou não. E se você não conhecia isso, se você tem uma religião, de repente até Cristo faz parte da sua religião, porque muitas religiões ensinam a Cristo, mas não ensinam que Jesus Cristo, essa maneira de ser de Jesus, que está na Bíblia Sagrada, eu te recomendo que leia a Bíblia, que busque entendimento de Deus, que ore a Deus e peça entendimento para entender quem é Jesus e como você faz para ser salvo, porque o momento é agora, melhor agora, porque no momento que nós descemos a sepultura, ou no momento que Jesus voltar à terra, não terá mais chance, vai ser passado o momento, e aí só nos resta aceitar e tomar aquilo que Deus vai dar, seja o céu ou o inferno. Então, graça e paz a todos. Se gostou do vídeo, deixa sua curtida, assine o canal e aperta o sininho para receber as notificações de quando a gente posta vídeo. Geralmente eu posto vídeo uma vez por semana, no meio da semana. E graça e paz a todos. Fique com o Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo em nome de Jesus.